num certo sentido, a gente é sobrevivente, né? Eu lembro sempre do Elias Canetti, num belíssimo livro que eu já até citei para vocês muitas vezes, Massa e Poder, né? Ele diz da força do sobrevivente, né? O sobrevivente é aquele que, nas piores situações, nas situações mais ameaçadoras, na medida em que resiste, ele consegue passar aquela situação, ele sai dali mais forte, mais revitalizado. E numa segunda ou terceira ocasião, isso vai se acrescentando de uma maneira tal que quase que ele se sente imortal, né? Ele diz assim, cara, comigo eu tenho uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 7 vidas, 9 vidas, e enfim. Então, é um sentimento interessante, mas que não é um sentimento à toa, não é um mero delírio da natureza em nós, né? Lógico que nós não vamos sobrar para a semente, o tempo passa, que bom que ele passa, né? O nosso corpo vai embora, a nossa mente vai embora, mas a potência fica e ela cresce, né? E ela se multiplica e vai inventando novas maneiras de viver, né? É como o Dionísio brincando consigo mesmo, né? Ele se reparte, né, numa pluralidade infinita e ele joga com essas partes, né, que ele vai se repartindo. Então as partes vão embora enquanto produto, mas ficam enquanto potências de acontecer. E a gente sempre retorna nessas potências de acontecer, né? É isso também o espírito dos mortos, né? Que são os mortos, né? Na medida em que eles têm uma vivência, uma vida interessante, né? É como se o ser estivesse sempre produzindo novas maneiras de existir que jamais vão deixar de ser, né? Entram para a eternidade, se acumulam, né, nesses seres de tempo. Essa coisa que resiste, né? A gente como sobrevivente. Então, o Elias Canetti dizia assim, aquele que sobrevive, ele vai se sentindo mais implacável, mais indestrutível, né? Mas o que é exatamente indestrutível, né? O Nietzsche diz uma coisa muito interessante, que até choca a gente, às vezes, quando a gente ouve assim. Ele diz assim, o que pode ser destruído merece sê-lo. Né? Não, mas não é um merecimento moral, religioso, diz assim, tem um merecimento porque ali tinha alguma culpa, tinha alguma insuficiência. Não, o que ele quer dizer com isso é que existe algo que o juízo mais negativo pode desqualificar, pode tentar afastar, pode tentar destruir, mas a coisa volta, né? É como a música do Chico Buarque, né? O que não tem conserto nem nunca terá, o que isso, o que aquilo, nem isso volta de um jeito que não tem controle moral, de poder religioso, não tem loucura humana que impeça a potência de brotar, de seguir, de se multiplicar, né? E demonstrar o quanto nós, seres humanos, muitas vezes somos muito tolos, né? Estamos totalmente envoltos em falsos problemas e gerando mortes reais em vida, né? Esse é o ponto grave e a necessidade da nossa seriedade crítica, né? Exercer uma crítica fora do ressentimento, obviamente, né? Uma crítica ao modo do leão de Nietzsche, né? Que brota de uma afirmação, não é a crítica contra o outro, ou contra o poder, é contra os maus-jeitos da vida que nos rebaixam e que geram sistemas de poder, né? e que inventam espelhos sociais, que inventam instâncias legitimadoras da nossa vida, né? Do nosso modo de se mover, do nosso modo de sentir, de agir, de pensar, né? Então, a minha ação, as minhas palavras, o meu modo de usar os afetos só faz sentido ou tem legitimidade se passar pelo terceiro olho do poder, por um centro de poder, por um centro de soberania. E as sociedades, as formações sociais que têm necessidade desse centro de soberania, elas, de fato, necessitam que a vida esteja em estado desintensificado. Então, há uma cumplicidade das vidas em estado desintensificado com o crescimento das instâncias de poder e dos poderes tristes, obviamente. E são essas instâncias de poderes e esses modos de viver que nos fazem querer acreditar que nós precisamos de espelho e de reconhecimento. Que nós precisamos sempre de uma instância que nos autorize, que nos legitime.
E daí, assim, esse orgulho nada arrogante, né, como diz Spinoza, há dois tipos de orgulho, né, um orgulho que é o do arrogante, que aí é do impotente, que é uma falsa alegria, mas esse orgulho dessa alegria da potência que cresce, que é se sentir, né, inventando e seguindo numa maneira de viver que não depende de nenhum poder estabelecido, que não depende de nenhuma instância que nos reconheça, que nos legitime, que nos controle, que nos diga, olha, aqui existe um princípio de realidade que você deve seguir, que é o nosso princípio de realidade, assim nós te reconhecemos, fora disso nós não te reconhecemos. Então, inventar uma vida, né, que é à margem, mas não é à margem no sentido, sou underground, sou marginal, não passo por nenhuma instituição. Não é contra o que está aí, mas é simplesmente que isso nem aparece como algo que nos determina, exceto como um efeito, e um efeito de destruição, disso que é cúmplice desses poderes. Aí sim, não tem como. Mas a gente não fica lutando contra o poder, contra o capital, contra a burguesia, ou assim, contra a religião tal, ou contra o partido tal. Esse contra é sempre um efeito. Por isso que é uma crítica interessante, não é uma crítica ressentida. É uma crítica necessária que decorre de um princípio maior, que é o princípio da afirmação. E que inclusive, é o título dessa apresentação que me deram aqui a incumbência, falar da esquizoanálise sob o ponto de vista afirmativo. Né? E que é mais ou menos isso, é bem o ponto de vista da erva daninha que resiste apesar das destruições. Podem bombardear Gaza, mas ali eles não vão vencer a vida de um modo até nômade, né? Porque os palestinos até hoje não têm Estado. Mas, né, quem quer Estado exatamente? E ao mesmo tempo a gente sabe que o Estado é como que um mal menor, né? Se eles sem Estado eles não conseguem se defender direito. Mas não vão acabar com eles, não vão. Assim como não acabam com as culturas que dizimam os povos, isso de alguma maneira retorna. Então a vida insiste, a vida e a potência que atravessa a vida é maior até que as vidas que são destruídas. Esses povos, ou essas sociedades, essas formações sociais, que querem nos envolver, né, numa crença de que é preciso investir numa finalidade, numa instância superior que nos organiza, num princípio transcendente de organização, e a gente de alguma maneira deve passar pela chancela desse tipo de instância, a gente sorri e acha graça, porque, de fato, a gente pode passar a vida inteira de modo imperceptível, sem nenhum reconhecimento. E o princípio da esquizoanálise, que é um princípio já de Spinoza e de outros pensadores, ao desejo nada falta, né? Mesmo nas piores situações. Né? Então, por que ao desejo nada falta? Porque o desejo ele brota necessariamente das forças ou das potências que se apresentam além da vida e da morte. O que é a vida, senão um modo da potência? Né? É por isso que eu digo sempre, dizem que Bergson é vitalista, que Deleuze é vitalista, que Nietzsche, de alguma maneira, é vitalista. É uma fraude dizer que eles são vitalistas. Claro que é muito melhor dizer que é vitalista do que é mecanicista, né? Mas há algo que é a condição da própria vida, né? Que é a afirmação da potência. E a esquizoanálise ela se funda na afirmação da potência, que é o que a gente chama de desejo. O que é o desejo? É o caminho de diferenciação da potência. E não há uma diferenciação da potência sem a afirmação da própria potência. Mas o que é essa coisa que a gente chama de potência? Né? É uma coisa que a gente não pega, que a gente não sabe, é até algo que soa místico, muitas vezes, para muitas pessoas. Né? Mas é porque é abstrato, porque não tem forma, e nem pode ter mesmo, senão deixaria de ser potência. E, no entanto, a gente sente a realidade disso. A gente sente a realidade disso nos nossos corpos, nas nossas mentes, né? No modo como a gente usa os afetos, né? na variação, nos buracos que atravessam a nossa vida, no esburacamento do nosso desejo, do nosso corpo sem órgãos, a hora que o corpo sem órgãos se torna cancerígeno, ou a hora que ele é esvaziado, ou em alguns raros momentos, que às vezes podem, de modo recorrente, se tornar dominante, com linhas de preenchimento desse corpo para que esse corpo se torne pleno, corpo de potência, um corpo pleno de potência, e não um corpo esvaziado, esburacado, cancerígeno, separado do que pode.
É só ver o corpo dos poderosos, né? Netanyahu, né? Biden, essa gente, essa gentalha, que são assim restos, né? Dessas formações sociais que funcionam necessariamente como prepostos. Mas a primeira coisa que você vê nesses tipos são seres da morte, eles trazem a morte, a tristeza, né? A falta de vida, eles não têm presença, o corpo deles não é um corpo vivo, é um corpo de um moribundo. E eles só se sustentam pelo poder. Né? Que nem, sei lá, o Sérgio Moro. Né? Você olha assim, o cara não tem, ele só se sustentava pelo poder da CIA, do FBI, das corporações americanas e outros poderes tristes que atravessam a sociedade brasileira e outras. Né? Enfim, essa gente não se sustenta. O que vai virar o Bolsonaro? Né? É um nada, é um resto. Né? Então, esses corpos que exercem os poderes e que invadem as instituições, que se apoderam das instituições, que nos obrigam a passar pelo Estado para sermos reconhecidos socialmente, senão a gente estaria fora, né? Isso, no fundo, não se sustenta. Não tem sustentação. Isso tem um tempo marcado. Né? É chegada a hora da morte disso e também do nascimento de uma outra maneira de viver. E quando a gente experimenta uma maneira de viver que se alimenta do próprio jeito que a vida vai se inventando ali através dessa vida que está experimentando, aí a gente começa a se relacionar com a magia de estar vivo, né? A magia do universo, do pluriverso, do multiverso, né? A magia de o que é existir, né? Isso que nos afeta de um jeito que, dependendo do modo como a gente se efetua, a gente sai mais forte ou mais fraco, a gente fica com mais tesão, mais broxado, a gente fica mais autoafetado, ou a gente sente que há, digamos assim, forças nocivas que querem simplesmente se impor em detrimento da vida mais interessante, porque são forças que subtraem, elas não agem por soma, né? Os poderes não são a soma dos mais fracos, ao contrário, né? A vida tornada fraca que subtrai a vida interessante do que ela pode, assim como se rouba os territórios de um povo, né? Como dos palestinos, dos indígenas, dos africanos, e seja lá quem for mais. Né? Então, roubar o território, roubar a superfície é a especialidade dos poderes. Os poderes não funcionam sem roubar os territórios físicos e metafísicos, as superfícies de acontecimento, onde a vida se dá. Como que ela se dá? É a chance da vida se dar de modo autônomo, sem pedir licença para nenhum poder. Né? Então, a gente comentava nos bastidores ontem também com a Karina, o Jonatas, a Marília, enfim, nossa equipe de produção, com a Jerusa, com a Marta, com o Matias, com a Artos, com todo mundo aí que fica mais próximo da gente. Né? É um movimento que a gente vem fazendo. Eu dou aula desde 1986, né? E as minhas primeiras turmas eram 2, 3 alunos que me pediam para dar aula. Né? Mas era assim, um modo assim, o que você vai fazer da vida com 25, 26 anos? Você vai ser um arquiteto? Você já é arquiteto, você pode exercer, né? Você pode fazer isso, você vai ter que se engajar, se incorporar, se adaptar a essa sociedade. Né? E que sentido a tua obra vai ter? Né? Você vai fazer arquitetura para quem? Né? Para os novos ricos, para essa burguesia escrota que está aí, como é que você consegue fazer alguma coisa? Então, você sente, cara, a vida ela passa rápido ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, se você vive intensamente, é sempre o tempo de uma eternidade. Tem muito tempo para fazer muita coisa. E o que você faz da própria vida, nesse sentido? Sabendo que você, dependendo do que você faz, isso retorna para você e muda o teu destino, aí é que começa a aparecer algo, é como se fosse uma visão que nos acompanha, como se fosse uma mordida de vampiro. Cara, você foi mordido agora. Você sabe que dependendo do jeito que você viver, pensar, sentir, teu destino vai ser um, vai ser outro. Né? E aí que é o frio na barriga. Você saber que você... E claro, esse sentimento a gente tem, na verdade, desde criança, desde a mais tenra infância, mas ele pode ir crescendo na gente ou pode sendo mortificado.
desinvestido, como as famílias fazem, as escolas fazem. Elas vão dizendo, cara, não, aqui não investe nada disso. Não, aqui não, isso não serve. O que importa é o que você vai ser quando crescer. Né? E aí, tipo, como se não tivesse qualidades próprias, como se essas forças da vida, que é o desejo nada falta, como assim o desejo nada falta? Né? Se os adultos são impotentes, se a sociedade é feita dessa rede de desejos e crenças reativos e negativistas, como é que ousa, né, um bebê, uma criança manifestar os seus desejos? Não, precisa dar qualidade a esse desejo, dar forma a esse desejo. Então, nos destituem das próprias forças, desde a mais tenra infância, né, há um investimento social, cultural, econômico, político, em todos os sentidos, do rebaixamento da vida, sem a qual essas vidas não se tornam futuras peças de reposição da máquina social. Né? E aí a vida vai se desacreditando de si mesma. Você pega meninos de 9, 10, 11, 12 anos, meninos, meninas, são seres entristecidos. Né? As escolas fazem isso como um relógio suíço. Não é que a educação está errada, ela é feita para isso. É feita para entristecer. Para que a vida desista de manter o seu nível de intensidade, manter o seu barato. Não, isso aí só na hora de diversão, em alguns lugares permitidos. Em última instância, se você é muito louco, vai para a arte, ou então vai para o hospício, ou vai para a cadeia, ou vai, né, você é o que dizia Bolsonaro, a petralhada, né, ou vão presos, ou vão expulsos, ou vão ser mortos. Né? Eles não toleram, né, a diferença em estado interessante. Mas e o centrão, e uma certa esquerda mais social-democrata, né, e uma certa conivência, cumplicidade, um certo modo piedoso de existir, também, de alguma maneira, não é cúmplice, né, dos microfascismos que nos atravessam? A gente, muitas vezes, fala em nome de Deleuze, de Guattari, de Nietzsche, de Bergson, disso, daquilo, e como se bastasse a gente se engajar em alguma coisa, uma causa bonita, e dizer assim, não, fulano é bacana, porque ele, afinal, é um deleuziano, é um espinosista, é não sei o quê. E aí você vai ver o modo de vida da pessoa e desmente tudo. Então, dane-se esses pensadores que são maravilhosos, né, num certo sentido, dane-se Nietzsche, Deleuze, não sei, o que importa é o que você faz da tua vida. Claro que eles são grandes aliados se você quiser se tornar um grande vivente. Né? Mas você não vai ser meramente um seguidor desses pensadores. Né? Como diz o Nietzsche, recompensa mal um mestre ser apenas discípulo. Né? Quer dizer, o que seria? Ser discípulo é interessante, você seguir, a cópia é bacana, para quê? Para você treinar. O próprio Deleuze dizia assim, por que eu faço história da filosofia? Para aprender a criar conceitos. Então, ele vai aprender com os filósofos que já criaram um conceito. Então, isso é legal. E se torna um grande criador de conceito. E vai fazer história, ele pega um Spinoza que você não encontra em Spinoza. Ele vê um Bergson que não está em Bergson. Então, ele começa a criar junto, ao mesmo tempo que ele está seguindo. E nós podemos fazer isso o tempo inteiro. Então, a ideia de não ter essa visão messiânica, né, e sempre esse cuidado nosso aqui para que esse movimento cresça, mas sem messianismo, sem crença, porque a verdade não existe. A verdade é uma grande... A primeira mentira da humanidade é achar que tem uma forma de verdade. Porque a forma de verdade é a negação do acontecimento. O acontecimento é que é a fonte interessante. Então, sempre que você fica fixado, seja uma verdade religiosa, metafísica, moral e até científica, né? A ciência acreditou muito na realidade do instante das posições, por exemplo. Instante e posição são resultados, são efeitos. Onde que está o tempo? O tempo não é feito de sucessão de instantes. Ele é feito sempre dos entretempos. O devir passa às nossas costas quando a gente fica preso entre o que foi e o que vai ser. Né? Como instantes ou posições espaciais. O movimento não está num deslocamento do meu braço daqui para lá. É um movimento interno, intrínseco, intenso, que até produz externamente, espacialmente, efeitos que você pode medir matematicamente. Mas a realidade do movimento, a realidade do tempo, a realidade da nossa experiência. Então, você experimenta como? Você experimenta durando. E na duração, o que se passa na duração? Você percebe que a realidade está sendo produzida em você. Você se torna outra coisa a cada momento, dependendo do modo como você
se efetua e o que acontece com essa efetuação e o uso que você faz dessa efetuação. Né? Então, isso é algo que nos faz dizer a esquizoanálise, a filosofia da diferença e o pensamento nômade, sem os quais não haveria esquizoanálise, nos dizem sempre isso: ao desejo nada falta, quando ele brota da própria potência, quando ele não está capturado e não nasce dos nossos buracos. Que daí sim o desejo tem falta de objeto e quer se tornar sujeito, como diria Lacan. Né? Não, é esse desejo que a gente quer sempre chamar e experimentar. Então, isso é um espaço de encontro. Né? A gente fez turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, estamos na turma 8, agora em março começa a 9, abril começa a 9. É muita turma, muita gente, né? Tem mais de 500 pessoas, eu nem sei quantas tem já que passaram por esse processo, e era sempre uma coisa online, desde 2017, né? E veio a pandemia, a coisa ficou ainda pior, num certo sentido, mas para nós foi muito interessante, as turmas 5 e 6, né? Foi bem no auge da pandemia, eram turmas que chegavam a ter 150 pessoas ou mais. Então, e tinha sede do quê? Do corpo a corpo, né? Esse encontro. E essa vontade, né, de saber que a gente é de carne e osso, né, que a gente faz xixi, cocô, que a gente toma, que a gente levanta, e que a vida está aqui agora, acontecendo de um jeito que deixa a gente mais potente, menos potente, mais intenso, menos intenso, mais triste, mais alegre, mais isso, mais aquilo. Que tudo se faz no jogo da vida sem ter que seguir verdades ou regras, seja de um Estado, seja de uma igreja, seja de uma moral. Né? Então, saber que a vida é uma coisa aberta, bonita, e saber que estamos cercados por forças nocivas, que sempre dizem assim, não, as regras são assim, são assado, são assado. Claro que não tem nada a ver com essa liberdade ridícula dos fascistas, que dizem assim, é preciso ter liberdade para eliminar os outros, né? Que é o que eles fazem. Ficam acusando, né, a imprensa, que já é podre, né? Ficam acusando a imprensa contra eles, que já é uma imprensa que precisa deles. Né? Você vê a Globo, a Folha, a Estadão, estão sempre aí, alimentando. Não bastou Bolsonaro e tudo o que aconteceu. Eles seguem enchendo o saco, né? Falando sempre pelo negativo, rebaixando Lula, rebaixando as novas políticas a serem implementadas, sempre instaurando o veneno. Né? O veneno. O medo é o alimento primeiro, né? Assim, medo, 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 medo. E depois a clareza, a falsa clareza. Né? Os 4 inimigos do guerreiro. Né? Medo, clareza, poder e cansaço. Né? Então, o medo é isso que eu dizia já do início. Nós, bebês, crianças, não sabemos nada. Vai se qualificar para ser alguma coisa quando você for adulto. Né? Então, o medo é o medo das nossas intensidades, das nossas forças, forças que se tornam estranhas em nós. Forças que fazem você se sentir um paranoico, um esquizofrênico, um psicótico, um hipocondríaco, seja lá o que for. Né? Que é o quadro da nossa bela psiquiatria e psicanálise, ciências psíquicas, que aumenta cada vez mais, né, a ciência do diagnóstico, a arte de relacionar sintomas a causas imaginárias, né, que estão comprometidas com o poder. E aí a gente fica classificando, medicando, controlando. Por quê? Porque não se suporta a vida em estado intenso. Não que não seja interessante você, eventualmente, ter um diagnóstico como uma zona de passagem, como um mapeamento de forças em devir que estão se modificando, como uma resposta torta. O que é a ansiedade? A ansiedade tem uma positividade na ansiedade. A depressão tem positividade na depressão. Tem positividade em tudo, até na vontade de morte, exceto quando ela é confundida com o próprio corpo, você eliminar o seu próprio corpo, né, que seria o suicídio. Mas a morte é uma vontade de destruir aquilo que nos rebaixa, aquilo que nos desintensifica, aquilo que entorpece, que deixa a vida sem graça. Né? Nada acontece de novo, e a gente fica esperando de onde? Vamos nos divertir mais, vamos, o próximo ano vou fazer a viagem tal, aí eu vou ter uma emoção diferente, ou eu vou encontrar o amor tal, o amor isso, o amor, ou, sei lá, uma maneira que me surpreenda. E a gente espera. E se a gente não inventar,
Não vai ter surpresa. Isso aqui nós estamos inventando. A gente se surpreende, por isso que emociona a gente, né? A gente inventa e se surpreende com a flecha lançada, os dados são lançados e o que cai é o resultado. Viva! A gente afirma o resultado, seja o que for. E as forças nocivas que nos cercam, elas... É o que dizia Estamira, dá o tapa e esconde a mão. Sempre vem aquela mão acolhedora, olha, se você fizer isso, fizer aquilo, vai ser legal. Então ligue a esquizoanálise, por exemplo, à psicanálise. Nem existe. O Guattari ficava bravo quando você dizia que você era um esquizoanalista. Dane-se o Guattari, então. Quer dizer, mas que bobagem, isso é mentira também. Em que contexto ele dizia isso? Né? E outra coisa, a gente quer ser esquizoanalista como uma carteirinha, olha, eu estou autenticado, né, até pelo nosso curso aqui, curso de formação esquizoanálise, então eu fiz o curso, eu sou um esquizoanalista. Cara, isso é o que menos importa. Importa se você pode exercer essa prática com dignidade, com ética, que não existe outro jeito. O que é a dignidade e a ética desse ponto de vista? É a desconstrução de si. É a desconstrução das nossas prisões, porque senão a gente vai ser cúmplice, a gente vai fazer igual muitos militantes de esquerda, que tem causas maravilhosas e a vida é uma merda. Você olha para a vida da pessoa, a vida desmente as causas lindas que ela pregoa. É que a esquizoanálise, ela se alimenta, ela bebe da fonte do acontecimento. Né? E existe, sim, a gente está aqui em carne e osso. Esse sentido é bom, né, do carne e osso. A gente está aqui para ser a prova viva de que é possível viver de outra maneira. Né? Viver de outra maneira que afirme o quê? As nossas singularidades. E não como rebanho, vamos nos unir, formar um movimento, criar uma verdade, um messianismo, uma seita. É justo o contrário. É justo o contrário. É viver de uma maneira tal que o nosso comum ele não tem forma. Né? É uma anarquia coroada. Né? Não tem direção, não tem mestre nesse sentido. Não tem, né, E, no entanto, esse comum, o que ele faz com a gente? Ele deixa a gente cada vez mais interessante. Cada um, na sua singularidade, insubstituível. Porque se eu digo singularidade, é óbvio que é insubstituível. Né? E o que mais de arrasador e imperceptível faz o capitalismo com a gente, ou essas formações capitalísticas, é criar um modo de se relacionar que faz tudo se equivaler. A tal da equivalência universal, que no Anti-Édipo eles traduziram na fórmula da axiomática. Tudo é axiomática, não é mais nem código, é axiomática. Então, o que é equivalência universal? Cara, no fundo, você não importa nada. Porque sempre vai ter um equivalente para você, um substituto. E, num certo sentido, a gente diria, sim, o que nós somos? Nós somos a poeira da poeira da poeira da poeira das estrelas. Quer dizer, o que é a Terra aqui nesse universo, que não é nada perto da nossa galáxia, que também não é nada perto do nosso aglomerado de galáxias, que também não é nada, é bilhões, é trilhões, esse infinito que a gente não dá conta. E, no entanto, essa potência absoluta, ela se regozija em cada ato mais simples, até na gota de orvalho que cai sobre uma flor. Né? Nas coisas mais singelas. E a nossa vida pode ser frágil, o quanto for, uma vida frágil, mas uma vida intensa, potente. Então, isso nos importa. É Deus de Spinoza, né? Bem claro, se regozijando através de cada ato da nossa existência, retornando sobre nós. E isso é praticável, isso não é uma utopia. A ideia de utopia romântica, que muitos de esquerda ainda cultivam, a utopia, o sonho, num certo sentido, mas o que é utopia? É o utopos, é o não lugar, é o lugar impossível. Mas justamente, os lugares que estão dados são lugares do possível. E o possível dado é a confissão de que nós não podemos criar a realidade. É a desistência. É como se Nietzsche já dizia, se Deus existisse, como eu suportaria não sê-lo? Porque se Deus existe, a criação é impossível. Entende? No máximo é a reprodução. Você pode reproduzir, mas não pode criar. Então, o que é esse? Claro, ele está se referindo ao Deus fora da natureza, ao Deus transcendente, ao Deus pessoal, ao Deus antropológico, antropomórfico, né, essa ficção, que é um bicho-papão criado para nos intimidar e supostamente nos salvar. Então, e largar a ocasião, a oportunidade de fazer a própria vida, como a vida de um grande vivente,
sem ter que aparecer, sem ter que ser reconhecido, né? Não depender do reconhecimento, sobretudo. Bom, se o que você faz gera ressonância e faz você aparecer, mas é por efeito, que bom. Mas se também você não aparecer, você não pode se sentir menor porque ninguém te seguiu, porque ninguém fez nada. Porque isso que é resistir de alguma maneira. A gente passou através das instituições, por fora das instituições, a revelia das instituições, inclusive de muitas pessoas que pegam esse pensamento, tentam institucionalizar esse pensamento e empoderar esse pensamento para legitimar o verdadeiro pensamento aqui ou ali que passa pela academia. Se você não passa pela academia, ferrou. Nós não precisamos disso. E nem ficamos lutando contra, falando mal da academia. Não é isso. E na academia tem muita coisa boa. É muito interessante também. Eu digo sempre, você pode fazer 2 usos. Ou se evadir da academia, como foi meu caso, eu me evadi, fui embora, né? Dei as costas e fui fazer outra coisa. É o êxodo interessante, não é o êxodo pelo abandono, não fui encurralado, não fui, é simplesmente assim, cara, não vou desperdiçar energia aqui. As instituições são castradoras, assim como a história da filosofia é o Édipo propriamente filosófico, essas instituições são o Édipo castrador, né, do pensamento. Não necessariamente, tem muita gente dentro da universidade que são invasores, e é isso que é a segunda saída. Ou você é evasor, ou você é invasor. Assim também o Estado, nós podemos invadir o Estado, ou se evadir do Estado. Mas o mais importante é investir numa maneira de se relacionar cujas relações de sociabilidade nós podemos criar. Então eu dizia, esses nossos encontros são também não só tentativas, mas já práticas, nós estamos praticando isso. Aumentar a nossa comunidade no sentido do comunal, né? Não uma comunidade de gente espiritualizada e superior, e que, né, tem nada disso, mas esse encontro aberto, anárquico, interessante, que se regozija com a diferença e com a alegria do outro, ao invés de sentir inveja, né? Então a gente cresce simplesmente por dizer assim, cara, não tem regra, né? A única regra é não julgue, não envenene, não acuse ninguém por causa das tuas dores e nem se acuse como impotente por isso, né? Tem esse princípio afirmativo, alegre, como dizia Nietzsche, se contrapondo a Schopenhauer. Schopenhauer afirmou as 2 fórmulas que é a realidade humana, da condição humana. O desejo, ora, ele é carência, né? Uma falta que nunca é suprida, e quando é suprida, o quê? É o tédio. Então, entre a carência e o tédio o tempo inteiro, esse pêndulo humano, né? Então, o desejo, num certo sentido, é carência, e o que faz o carente? Ele cobiça, né? Ele quer ter o que ele não tem. E não será isso que atravessa muita gente dita de esquerda, que quer ter isso, e quer ter aquilo, e quer ter não sei o quê, o desejo como cobiça? Né? E a outra coisa, o desejo que entedia, aquilo que enfastia a vida, né, é a prisão. Então eu desejo, eu obtenho sucesso naquilo que eu desejo e me aprisiono uma vez que eu conquistei aquele objeto passa a me aprisionar. Então o desejo é cobiçoso e aprisiona. O Zaratustra vem e diz assim, ao contrário, o desejo ele é dadivoso e não cobiçoso, ele é generoso, ou seja, ele derrama, ele ao se efetuar, ele se diferencia e gera realidade para os outros e para si. Tudo aumenta, tudo cresce. Tá? Então é uma generosidade, não uma cobiça. Então, esse desejo, que é desejo de potência e não desejo de poder, que é bem diferente. O desejo de poder é o da cobiça. Mas o de potência é o que deriva da potência, que gera essa generosidade, essa distribuição, a distribuição nômade e não a centralização soberana do poder. E, ao mesmo tempo, o desejo liberta, segundo aspecto. Ele liberta, ele não aprisiona. Né? Porque ele é criador, ele cria novos lugares, novos tempos. Lembra do lugar que eu estava dizendo antes? Né? Você tem um lugar dado. Não, o lugar tem que ser inventado. Por isso que a utopia, num certo sentido, é uma fraude. O lugar nunca tem que estar dado mesmo. E a gente não tem que esperar qual é o meu lugar. Não, cara, o lugar teu você vai ter que inventar.
Qual é o meu tempo? Você vai ter que inventar esse tempo para fazer acontecer, porque não está nada programado para você ter à disposição o tempo do acontecimento e o teu lugar. Então, sair da passividade. Esse é o outro apelo da esquizoanálise, que revela o seu aspecto afirmativo, porque diz assim, cara, para você encontrar as suas forças, você tem que bancar as tuas cumplicidades. É as tuas cumplicidades que te separam do que você pode. Não adianta só culpar os outros. É lógico, a sociedade é uma merda, o poder é uma merda, blá, 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 você pode ficar... Sim, e daí? E a tua vida é de verdade, e ela passa aqui agora. Mas por que isso te afeta? Porque você está em relação. E por que você precisa estar em relação? Tem algo de comum, nós somos humanidade, nós não somos indivíduos isolados. Então, se tem algo de comum, e o comum em si mesmo ele não pode negar, o que está se passando aí que nesse comum eu sou afetado pelas forças nocivas, me rebaixo e aí busco o poder? Tem uma cumplicidade em mim. Então, essa desconstrução é fundamental. Não é que eu sou um merda, eu sou um nada. Eu estou de mau jeito comigo mesmo e com a vida. Então, essa parte que a esquizoanálise chama a atenção para a gente fazer a lição de casa, né? E dizer junto com Nietzsche, né? Não adianta querer a revolução socialista com essas subjetividades miseráveis. A gente tem que mudar o nosso modo de viver ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa antes, outra depois, é tudo coexiste. Mas mudar o nosso modo de viver implica a liberação dessas forças que nos tornam altivos, não arrogantes, altivos, né? E implacáveis. E não apenas sobreviventes, aí sim grandes viventes, porque eu até comecei falando do sobrevivente, mas aí esse sentimento vira outra coisa. Você pode até se desprender de tudo, né? E dizer... A morte não tem problema, desde que eu morra contente, como o Kafka queria fazer. Ele dizia assim, eu escrevo, né, não para ser escritor, não para ser isso, para ser aquilo, mas escrevo para morrer contente. Né? Então, a gente viver de um jeito que a gente pode morrer contente a qualquer momento. Então, por quê? Porque o que é a morte, em última instância, senão uma zona de passagem. E essa zona de passagem, a própria eternidade, quer dizer, a eternidade está na zona de passagem. Isso está sempre aqui, retornando. Os nossos acontecimentos são zonas de passagem que retornam como memória de futuro. Então, descobrir e, ao mesmo tempo, inventar essa maneira. O que é difícil, o que é raro, mas não é impossível. Então, a esquizoanálise, ela, muitas vezes, havia queixa, é uma coisa muito complexa, não dá para entender, é hermético. Uns diziam, é prolixo, outros diziam, não tem consistência, é delírio, esses caras são loucos. Né? E outros querendo ir atrás, e aí fazem dos textos bíblias, devoção. Nossa, Deleuze disse isso, aí você não pode dizer nada ao contrário, porque ao invés de funcionar com o texto, fica acreditando no que está escrito, ao invés de fazer daquilo acontecimento. Então, 2 grandes erros. Nosso esforço foi nesse sentido, tornar a esquizoanálise mais acessível desse ponto de vista, sem simplificar ou reduzi-la a fórmulas fáceis, porque nem dá para fazer isso. Né? Mas inventar também outra maneira, né? de experimentá-la e de compartilhar isso. Então, isso é uma alegria imensa, e saber que como a erva daninha, podem tentar destruir à vontade. A gente vai estar sempre nascendo no meio do asfalto ou no meio de uma cidade em ruínas. Né? Então, viver nos entre-tempos, né, e nos hiatos de espaço é a nossa grande arte e a criação de superfície. É aí que a gente cria superfície. A gente sai do buraco e da altura do poder e vive nesses entre-meios. Viver no entre, na zona de passagem. E isso aqui é uma grande zona de passagem também. Né? Se você inventa um movimento de corpo, de cores, de linhas, de fala, de escrita, né? São meios de efetuação da potência, que diferenciam, que fazem do nosso desejo um desejo rizomático. Ou seja, ele vai se multiplicando, né? Porque na medida que a gente se expõe e se efetua, isso volta para nós em forma de uma multiplicidade mais rica. Porque a gente não é um eu, uma unidade, a gente é uma multiplicidade, cuja unidade é a continuidade intensiva de cada ato. Essa é a nossa unidade, não é a unidade de um eu. Né? Então, essas práticas são muito interessantes porque a gente experimenta cada vez mais. É claro que não precisa desse evento para vocês experimentarem, cada um faz a sua vida
vida tem o seu impacto, inventa do seu jeito, mas isso aqui é uma ocasião muito interessante para a gente se abraçar, compartilhar, né, e fazer coisas juntos, experimentar o inédito aqui no nosso corpo a corpo, né? Então, queria dizer de novo que é uma alegria imensa, eu estou visivelmente, né, emocionado com essa partilha. E vocês virem, muita gente aqui veio de muito longe, né? E como eu dizia, somos sobreviventes e passamos uma fase terrível, né? Eu sei de muita gente que foi embora, que perdeu a vida por várias razões. Nesses últimos 2 ou 3 anos, muita gente morreu. Nós passamos um período muito difícil. E agora a gente está retomando do ponto de vista social, porque do ponto de vista individual fica mais difícil, mas cada um faz o que pode. Então estamos aqui de novo, né, para celebrar e fazer isso aqui, né, disso aqui um evento memorável, né, inesquecível.